Olá, aluno do segundo ano. Nós estamos começando a correção do volume 3, da semana 1 do volume 3 do segundo ano de matemática. E nessa semana, vocês viram, foi semelhança de triângulos. Então, vamos à correção? A primeira atividade aí é uma questão do Enem de 2013. Fala, o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimento iguais a 6 metros e 4 metros. Já está indicado na figura, né, gente? A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada pelo segmento EF. Todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Então, aqui eu tenho o solo, eu sei que esse ângulo aqui, ó, no B aqui é 90 graus, aqui no F a haste forma um ângulo de 90 graus, e aqui, ó, no AC também forma um ângulo de 90 graus, então que é tudo perpendicular. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Então, esses segmentos inclinados aqui, eles são cabos de aço. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, gente, eu posso chamar esse valor de EF, em vez de ficar tratando de EF, eu posso colocar aqui X, que eu acho que fica mais fácil a gente mexer com uma letrinha só do que com o segmento de reta. Fica mais fácil para a gente enxergar as coisas. Então, nós temos vários triângulos semelhantes aqui, e eu verifico aqui 3 casos de semelhança, pelo menos, mas vamos tentar resolver com 2 só. Aqui, ó, eu tenho esse triângulo, ACE, é semelhante a esse triângulo aqui, ó. São opostos pelo vértice aqui, né? E a gente está vendo, eles vão ser isósceles. Mas eu tenho aqui, ó, muito mais claro e bem assim destacado, a gente tem esse triângulo aqui, ó, o ABC. O triângulo ABC, se eu sair diminuindo aqui, ó, essa reta aqui é paralela a esta, né? Os postes e a haste, eles são todos paralelos. Então, esse triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo FBE. Então, eu vou escrever isso. Eu vou escrever que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FBE. E eu vou chamar, em vez de eu chamar AB, em vez de eu fazer AB está para FB, assim como 4 está para X, eu vou chamar esse segmento AB de A, que eu acho que fica mais fácil a gente representar por uma letrinha só do que pelo segmento mesmo. Poderia fazer pelo segmento, mas eu acho que assim fica mais fácil para a gente visualizar as coisas. E esse outro pedacinho aqui, ó, FB, que é semelhante ao A, eu vou chamar de B. Então, a gente pode escrever aí, como consequência disso, x está para 4, eu peguei, como eu estou procurando x, eu coloquei o x no numerador, né? Então, sempre eu vou pegar, já que eu quero x no numerador, eu vou pôr sempre primeiro o menor, depois o maior. O correspondente do x é 4, pois o outro lado aqui, ó, o B, vai estar para o A. Então, menor e maior dos dois lados que são correspondentes. Mas eu tenho outro. Se você olhar aí, você vai falar assim, não, mas eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho X, eu tenho A e eu tenho B. Vamos pegar outro triângulo, então, outro caso. Então, vamos apagar isso aí. A gente tem esse outro triângulo aqui também. A gente tem esse triângulo ABD, que ele aqui, ó, vai ser semelhante a esse outro petitinho de cá, ó, AFE. Então, vamos escrever isso também? O triângulo ABD é semelhante ao triângulo AFE. Então, se eles são semelhantes, eu vou pôr o X de novo. Agora, o X vai estar para 6, se eu pegar primeiro o menor, depois o maior. E esse pedacinho aqui, em vez de eu colocar uma outra letrinha, que vai ser mais uma incógnita,
Vocês concordam comigo que se tudo é A e esse pedaço é B, então esse pedacinho aqui vai ser A menos B, certo? Então, vamos escrever usando A menos B para cá? Vamos fazer lá. Então, vai ficar x está para 6, assim como A menos B está para A. Então, aqui eu tenho... Vamos tentar resolver sem fazer outro, né? Vamos tentar fazer esse aqui sem a gente escrever mais um. Vamos tentar isolar aí, escrever um A em função de B, ou um B em função de A, para a gente poder encontrar esse x. Então, a gente arrumando aqui, ó, a gente tá vendo que tem x aqui e tem x aqui. Vamos deixar esse x sozinho? Para a gente deixar o x sozinho aqui, só eu passar esse 4 que está dividindo, eu posso passar ele multiplicando o b. Aí vai ficar x é igual a 4b sobre a. E da mesma forma aqui, ó, eu passo 6 multiplicando o a menos b. Então, vai ficar que o x é igual a 6 vezes a menos b sobre a. Como os dois, x é igual a isso e x é igual a isso outro, então, se eu pegar esses dois, eu posso escrever que 4b sobre a é igual a 6 vezes a menos b sobre a, porque x é igual a x, né? Então, eu vou escrever isso. E quando eu escrevo isso, tá vendo que os dois denominadores aqui são iguais? Eu posso cortar esses denominadores. Então, aí, e eu resolvendo, fazendo uma distributiva aí nesse 6, mas antes de fazer a distributiva, aqui, ó, o 4 e o 6 são divisíveis por 2. Vamos simplificar isso também, né? Então, eu vou escrever aí, vai ficar 2b, aí 6 dividido por 2, 3. Já posso fazer essa distributiva, 3a menos 3b. E agora eu deixo tudo que é b para o lado de cá. Então, vai ficar 2b. Esse menos 3b vai passar para cá, mais 3b, e eu vou ficar com 5b igual a 3a. O 5 passa dividindo, eu fico que b é igual a 3a dividido por 5. 3 dividido por 5 dá 0,6, né? Então, eu achei que o b é igual a 0,6 vezes a. Então, se eu pegar essa primeira aqui, ó, equaçãozinha que eu fiz, eu posso dizer que o x é igual a 4 vezes, em vez de b, eu coloco 0,6 vezes a. E eu corto esse a. Então, eu eliminei. Agora, 4 vezes 0,6, eu acho 2,4. Já achei e nem precisei fazer mais uma equação. Então, aí, isso eu já achei que é a letra C. A atividade 2 também é do Enem, só que agora é de 2018. Fala lá, a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se nesse caso que a rampa tem inclinação x%, como no exemplo da figura. Então, tem uma figura aqui, ó, a 1 metro, eu vou pôr, se eu colocar 20 centímetros de altura aqui para a rampa, então a inclinação dela é 20%. Para cada metro aqui é o tanto que eu coloquei em centímetros aqui. A figura representa um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, tá aqui, ó, o nível da rua. A garagem vem 2 metros para baixo, está a 8 metros aqui, ó, a entrada da garagem está a 8 metros do portão da rua. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima da rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser. Então, a gente vai ter que ver aqui, ó, se 8, eu não posso mexer nesses 8 metros
de distância aqui. Também é uma coisa absurda, né, gente? Ninguém ia mexer nisso. Não dá para a gente avançar para a rua e nem destruir o que tá, a construção que está feita para poder afastar mais, ou para poder afastar mais, no caso. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 metros equivale a 200 centímetros. No nosso exemplo lá, a gente tem 20 centímetros. Se eu pegar 20 centímetros aqui, eu teria que ter 10 metros. Se eu multipliquei um por 10, tem que multiplicar o outro por 10. Só que a nossa distância aqui só tem 8 metros. Então, a gente vai ter que dar uma diminuída aí. Para diminuir, a gente vai ter que elevar. Então, eu já sei que eu vou ter que elevar esse piso. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 simples. 20 centímetros está para 1 metro, assim como x centímetros está para 8 metros. Então, multiplicando cruzado, aqui, ó, eu posso fazer isso, não preciso mudar, porque é centímetro e centímetro, e aqui é metro e metro. Então, eu posso fazer normalmente o que eu vou achar em centímetro. Então, 20 vezes 8 é 160. Então, eu acho, multiplicando cruzado aí, eu acho que o máximo que poderia ter de altura seria 1,60 metros, né? 160 centímetros. E está com 200. Então, eu vou ter que elevar o piso da garagem em 40 centímetros, que é o que está na alternativa A. E a última questão aí, a questão 3, fala: sabendo que os triângulos a seguir são semelhantes, calcule os valores de x e y. Então, aqui, ó, eles têm o mesmo jeitão e têm as medidas de um e do outro. Se você pegar o azul e colocar sobre o verde, você vai ver direitinho que eles se encaixam. Então, eu posso escrever aí, ó, o x está aqui, ó. O x do verde equivale ao 3 no azul, o y no verde equivale ao 1 no azul e o 17,5 no verde equivale ao 3,5 no azul. Então, eu vou escrever isso, x está para 3, assim como o y está para 1, assim como o 17,5 está para 3,5. 17,5, se você dividir por 3,5, 3,5 vezes 2 é 7, 7 vezes 2, 14. Então, aí, ó, 14 é 4 vezes 3,5. Se você somar 3,5 em 14, você acha 17,5. Então, se eu simplificar aí esse 17,5 por 3,5, eu vou achar 5. Então, eu posso escrever que x está para 3, assim como o y está para 1, assim como o 5 está para 1. Então, agora, se eu pegar aqui, eu já acho direto o valor de y, que é 5. Agora, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o x sobre 3 é igual a 5. Eu ignoro esse y aqui que eu calculei, porque vai que eu calculei errado, né? Então, eu vou pegar aqui o primeiro com o valor que eu conheço. O 3 passa multiplicando e eu acho, então, que o x é igual a 15. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui a semana 1 do volume 3 do PET para o segundo ano. Até a semana que vem.